Bom, agora a economia, os efeitos da paralisação na economia brasileira em abril, números negativos. Aqui conosco Denise Campos de Toledo. Quais são esses números, hein, Denise? Olha, Tiago, o IPEA está trabalhando com projeções muito negativas com relação à retração da atividade econômica em função da pandemia. Os dados aí do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA mostra tombos aí de 36,1% na produção industrial, de 28,4% nas vendas do varejo e 23,7% no volume de serviços. Isso na comparação abril contra março. O IPEA até faz uma observação que está difícil fazer a coleta precisa de tudo que está acontecendo na economia, dado o isolamento social, o fechamento de algumas atividades. Então, todos os indicadores passam por dificuldades da coleta de dados. Isso aconteceu, inclusive, com o mercado de trabalho, que nós tivemos as divulgações hoje e ontem também, dos dados do CAGED. Agora, o que se vê é um tombo muito forte, em particular na atividade industrial e com destaque aqui, de acordo com o IPEA, da produção de veículos e de vestuário. É uma tendência aí, em função da queda geral da demanda, né, com as pessoas tendo de ficar mais em casa, com mais receio de gastar também em função da crise, em função desse desemprego que nós mostramos. Agora, no geral, essa é a constatação do que aconteceu em decorrência da pandemia. Mas se tem uma expectativa de alguma retomada a partir do segundo semestre, se der certo o processo de flexibilização do isolamento. Mas o IPEA chama atenção aí para a possibilidade de o PIB do primeiro trimestre mostrar uma retração de 1,8% até. O mercado já prevê uma retração do PIB neste ano da ordem de 6%, alguns falam que pode chegar a 7%, e isso acaba reforçando as perspectivas aí preocupantes em relação ao mercado de trabalho. Nós tivemos, como eu disse, os dados do CAGED, tivemos hoje também os números aí da PNAD trimestral, que apontou aí 12,8 milhões de pessoas desempregadas, um crescimento muito forte neste primeiro trimestre do ano. Agora, fica a observação de que neste período ainda houve o impacto daquela medida de flexibilização dos contratos que foi anunciada pelo governo. Se não fosse isso, o aumento do desemprego poderia ter chegado à faixa dos 10 milhões de pessoas. É essa a estimativa, são mais de 8 milhões de pessoas que foram tiveram o emprego preservado até agora, em função dessa possibilidade de redução de jornada com redução dos salários. Agora, fica a questão, se a economia tiver essa desaceleração forte, como se está prevendo, o que vai acontecer com o emprego a partir do momento que passar esse prazo dos contratos? Porque ele garante uma estabilidade, né? Então a empresa tem o direito de reduzir a jornada e reduzir os salários, mas depois tem de manter o emprego. Então isso chegaria até o mês de agosto. Agora fica a preocupação o que vai acontecer depois de agosto, e não apenas em relação ao emprego, mas também em relação ao auxílio emergencial para os informais, que por enquanto foram os mais atingidos pelo desemprego no mercado de trabalho. Então é uma combinação de indicadores que mostra um retrato muito ruim, vai confirmando que a economia brasileira deve mesmo ter uma retração histórica neste ano. E aí fica a dúvida quanto às condições de retomada depois, né, Tiago? Ô Denise, em 30 segundos, em relação ao mercado financeiro, o mercado aproveita uma onda otimista nessa semana, não é? Exatamente, o mercado financeiro, tanto aqui como no exterior, está vendo com bons olhos e refletindo a retomada de atividade de várias economias, os programas de estímulo lançados nos Estados Unidos, na Europa, na China, o governo na China garantindo, sem falar em percentuais, mas que a economia pode fechar este ano já no campo positivo. Então isso cria um ânimo no mercado e se contrapõe a esses dados negativos que estão sendo registrados agora. Nós temos novamente uma onda positiva das bolsas no exterior, com exceção de algumas asiática, só que o dólar hoje volta a subir. Depois de vários dias em queda, agora o dólar sobe 0,9%, cotação de venda do comercial em R$ 5,33.